Bom dia, alunos! Sou a professora Lara Araújo Dias. Estou aqui com a disciplina novamente de Fundamentos de Física e hoje eu vou abordar o tema Vasos comunicantes e prensa hidráulica. Bom, eu vou iniciar nossa aula com vasos comunicantes. Depois que eu explicar todos os conceitos de vasos comunicantes, dar um exemplo, eu vou entrar no conceito prensa hidráulica e vou dar exemplos. Bom, vasos comunicantes não é nada mais do que recipientes geralmente em formatos de U, que são utilizados para analisar as relações entre as densidades de líquidos imiscíveis. O que são imiscíveis? São líquidos que não se misturam. Executar estudos sobre a pressão exercida por líquidos. E elas também são instrumentos compostos por dois ou mais recipientes contendo um ou mais líquidos que são interligados por uma espécie de conduto. Bom, aqui está um exemplo de vaso comunicantes. Se o recipiente estiverem aberto e contendo o mesmo líquido, serão obtidas as seguintes consequências. Isso é pelo princípio de que estiverem. Aqui a gente pode ver que as colunas de líquido em todos os recipientes vai ter sempre a mesma altura, pois a pressão da superfície do líquido será a pressão atmosférica, como está representado nessa imagem aqui. E o líquido que está dentro é a água. E pontos localizados em uma mesma profundidade suportam a mesma pressão. Em outras palavras, a gente pode dizer que as superfícies horizontais são isobáricas. O que são isobáricas? É que existe uma igualdade no valor da pressão atmosférica, como está aqui nessa imagem. É A e B, que significa que PA é igual a PB. Como vocês podem ver, são a mesma altura. Bom, a lei de Stevens. A lei de Stevens propõe que a pressão exercida por um líquido depende apenas da densidade do líquido, da aceleração da gravidade, da altura da coluna de líquido que é existente acima do ponto analisado. Bom, para entender isso, pode-se observar que a pressão exercida por um líquido não depende do formato. Pode ser mais curto, pode ser em forma esférica, pode ser em forma de um funil, e nem do volume do recipiente também. Ele se encontra em que os pontos estejam na mesma altura e na mesma pressão. E quando se tem um líquido apenas em equilíbrio contido com o recipiente, a gente pode concluir que a altura alcançada por esse líquido em equilíbrio em diversos vasos comunicantes também será a mesma, qualquer que seja a forma de seção do ramo. Pode ser que nem está aqui, o P1, o P2, o P3. E para todos os pontos do líquido que estão na mesma altura, obtém também a mesma pressão. Então, para traduzir totalmente essa imagem, não importa como está o volume do recipiente nem o formato. A pressão e a altura do líquido será sempre a mesma. Agora vou falar um pouco sobre mistura de líquido. Quando dois líquidos que não se misturam, ou seja, que são imiscíveis, são colocados em um recipiente, eles se dispõem de modo que o líquido de maior densidade ocupe a parte de baixo e de menor densidade ocupe a parte de cima.
A separação desses líquidos sempre é horizontal. Por exemplo, aqui a gente está dando um exemplo de água e de óleo. Se forem colocados no mesmo recipiente, o óleo ele é menos denso, então ele sempre ficará na parte de cima. E a água, por ela ser mais densa, ela vai permanecer na parte inferior do vaso, do recipiente. Nos vasos comunicantes, ele se distribui de forma que a altura das colunas líquidas seja inversamente proporcionais às respectivas de densidades. Então, assim, o lado que vai estar o óleo, ela vai ser um pouquinho maior do que a altura da água, devido ter dois líquidos. Então, como o líquido de óleo é menos denso, então ele vai favorecer ao lado que está menos, sempre acima, né? Então, o lado vai ficar um pouco mais alto, então a altura vai ser diferente. Até nesse segundo exemplo aqui, eu dei o aqui, essa parte azul representa o óleo e a parte verde representa a água. Então, concluindo aqui, os dois líquidos ismissíveis, né, em vasos comunicantes, atingem a altura inversamente proporcionais às suas massas específicas ou densidade. Então, eles têm isso. Um exemplo aqui, coloquei uai, professor, por que você colocou um exemplo de um vaso? O vaso sanitário, ele utiliza no sifão. O que é um sifão, professor? O sifão é um tubo em forma de S, como a gente pode ver aqui, é um tubo em forma de S com ramos desiguais para passar os líquidos de um vaso para o outro, ou para extrair de um recipiente sem precisar inclinar. Como a gente pode ver, pega de um vaso e passa para o outro. Isso acontece no vaso sanitário. O vaso sanitário utiliza o sifão, o princípio dos vasos, e por isso que a água fica sempre no mesmo nível dentro do vaso, devido a esse sifão. Então, um exemplo de um vaso comum, de vasos comunicantes, é o próprio vaso sanitário, que tem essa pecinha chamada sifão, que mantém o nível da água. Vocês podem ver que a água só aumenta quando a gente passa da descarga. Se a gente não der descarga, você pode toda hora olhar lá no vaso que a água vai estar sempre no mesmo nível. E lembrando que conforme você vai colocando a água dentro do vaso, e a água vai aumentando e chega até uma certa superfície, ultrapassa o nível, ela vai dar descarga automaticamente. Ou seja, esse sifão vai eliminar a água que estiver passando da superfície do vaso para outro vaso. Ou seja, no caso do vaso aqui, vai para fora. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre prensa hidráulica. A prensa hidráulica é uma espécie de máquina que foi desenvolvida pelo homem e ela é baseada no princípio de Pascal da hidrostática. O que a prensa hidráulica? Ela teve uma importância muito grande na Revolução Industrial e também para o desenvolvimento da atual sociedade tecnológica. O princípio de Pascal diz que o acréscimo de pressão exercido em um ponto qualquer dentro de um líquido ideal em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos contidos no líquido e nas paredes do recipiente que contém. Como aqui está uma imagem de prensa hidráulica, como ele falou que o acréscimo de pressão exercida, FA é força, D é densidade, que é exercida a um ponto qualquer com um líquido ideal. O líquido que sempre tem pode ser a água. Eles utilizam na prensa hidráulica a água. Se transmite integralmente a todos os pontos contidos.
sempre há 2 pontos e as paredes do recipiente que contém. Vou explicar um pouco mais. Aqui, considere que 2 embolos. O que são um embolo? É um cilindro ou um disco que se movem de vai e vem no interior, com áreas respectivamente iguais. Então, aqui temos 2 áreas, a área 1 e a área 2, sendo a área 1 menor que a área 2, como está bem específico no desenho. A área 2 tem um comprimento maior do que a área 1, interligados entre si por meio de um tubo contendo um fluido qualquer. Então, esse fluido aqui, nessa imagem ilustrativa, o fluido é a água. Aí, segundo o princípio de Pascal, um acréscimo de pressão no embolo menor é transmitido integralmente a todos os pontos contidos no líquido. Isso faz com que o embolo maior sofra o mesmo acréscimo de pressão exercido pelo embolo menor. Se a relação entre a força, pressão e a área são conhecidas, o acréscimo de pressão no embolo menor é sempre igual ao do maior. Bom, para explicar isso melhor, de acordo com essa relação, a gente vê que a força e a área são grandezas proporcionais. Dessa forma, dizemos o quê? Que o embolo menor, ele recebe uma força de menor intensidade, por ele ser menor. E quanto o embolo maior recebe uma força maior, por ele ser maior. Em decorrência, os inúmeros de equipamentos constituídos de uma forma para facilitar o trabalho humano, podemos encontrar a prensa hidráulica em freios hidráulicos na direção de um automóvel, em aviões e máquinas pesadas. Então, quero que vocês entendam que o embolo 1 com o embolo 2, eles, mesmo eles sendo menor, a pressão deles pode ser igual, mas lembrando que a força do embolo 1, por ele ser menor, a força tem menor intensidade. Por embolo maior, que é o 2, ele recebe a maior força, então ele tem uma intensidade de força maior. Para dar uma explicação melhor, um exemplo dessa imagem é que as intensidades das forças são diretamente proporcionais às áreas de embolo. Ou seja, se a área de embolo menor A1 é 100 vezes menor que o embolo A2, a força F1 é 100 vezes menor que a força F2. Em outras palavras, através do princípio de Pascal, é possível de uma força pequena obter uma força maior. Esse é o princípio do funcionamento de macacos hidráulicos, freios hidráulicos, direção hidráulica e muitos outros sistemas. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, estamos aí. Tenham um bom dia.